Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo. Começando mais um Não Almoce Sozinho. Feliz de ter você na nossa companhia. Eu vou iniciar citando Mateus, capítulo 21, versículo 9. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito seja o meu convidado deste Não Almoce Sozinho, que vem em nome do Senhor para conduzir os rumos da nossa Santa Igreja, para pastorear uma imensidão de fiéis aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Não Almoce Sozinho, Dom Marco Aurélio Gubiotti, arcebispo metropolitano de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo à cidade de Juiz de Fora, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Mauro. Esse tempo está sendo para mim um tempo de novas experiências, novos começos, e eu estou muito contente de poder iniciar junto ao povo de Deus dessa arquidiocese esse meu trabalho como bispo. E a gente muito feliz de recebê-lo aqui na nossa arquidiocese. Eu queria começar conhecendo quem é o Dom Marco Aurélio. O senhor é mineiro? De onde? Como é que foi o seu chamamento aí? Como que despertou a vocação? E queria conhecer um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui à nossa cidade. Então, Marco Aurélio é um menino do interior. Eu sou do sul de Minas, mais lá do extremo sul de Minas, a cidade de Ouro Fino, conhecida como Terra do Menino da Porteira. E eu nasci numa família pobre, simples, meu pai marceneiro, minha mãe dona de casa. Tive duas irmãs, já falecidas hoje, meus pais também. E até a adolescência fiquei em Ouro Fino, quando ainda um pouco antes de completar 16 anos, entrei para o seminário, muito influenciado pelo testemunho do meu pároco, Monsenhor José Roberto da Silva. Nunca tinha pensado antes em ser padre, mas quando vi a maneira muito bonita e que ele vivia a sua vocação, eu falei, mas acho que eu quero ser desse jeito. Então, despertou. O menino da porteira ali já foi despertado. Pois eu brinco que o menino da porteira foi meu colega de infância. No dia fatídico, minha mãe não deixou brincar com ele, então ele virou músico e eu estou aqui, bispo. Felizes nós estamos aí com essas vocações aí de ambos. Então, entrei para o seminário, fiz o ensino médio, então chamado de segundo grau, já no seminário. Filosofia também em Pouso Alegre, depois teologia, não havia curso de teologia na época, na arquidiocese, hoje tem, mas estudei com os padres deonianos, no Instituto Sagrado Coração de Jesus, hoje Faculdade Deoniana. E por 24 anos exerci o ministério sacerdotal na arquidiocese de Pouso Alegre. Desses 24 anos, 16 dedicados à formação sacerdotal. 3 anos de preparação, 13 anos como professor de Bíblia na Faculdade Católica de Pouso Alegre, e desses 13, 6 anos como formador da comunidade teológica. Hoje é comunidade configurativa. O senhor tivemos o privilégio aí de tê-lo escolhido e aceito, né, esse chamamento, mas o senhor chegou a Juiz de Fora num momento muito crucial, muito crítico. Juiz de Fora vivendo uma das piores tragédias aí que passamos, né, com as chuvas aí, além, né, de perdas da cidade de um modo geral, perdas econômicas, mas especialmente perdas de vidas, né? E como é que foi para o senhor chegar nesse momento tão difícil? A gente vê que a igreja, a sociedade de um modo geral, se empenhou bastante, a solidariedade foi posta muito à prova e
Juiz de Fora, não só o Juiz de Fora, mas o Brasil inteiro correspondeu com muitas ajudas, mas como é que foi o senhor chegando nesse momento tão crítico para a nossa cidade? Mauro, infelizmente, não foi uma situação nova para mim. Eu digo infelizmente porque nos 12, quase 13 primeiros anos do meu ministério episcopal, eu tive que enfrentar situações dolorosas lá na região de Itabira, do Vale do Aço. É uma região bastante cortada por rios e algumas vezes tivemos que enfrentar a situação de enchentes que prejudicaram muitas pessoas. O nosso povo ficou muito marcado, porque Itabira ela é rodeada de represas de rejeito. Então, quando acontece o problema em 2015, o problema de Mariana e logo em seguida o problema de Brumadinho, a população ficou toda atingida pelo medo e as exigências do governo em prevenção fizeram com que tivesse experiências de simulação. E são traumáticas e dolorosas. Né? É difícil reviver aquela situação. Porque daí toca-se a sirene e tem que se fazer todo o procedimento como se estivesse. E a gente está andando pelas ruas, pelas estradas, com placas, rota de fuga. Guardadas as devidas proporções, a gente viveu isso aqui também, às vezes com os alertas da Defesa Civil também, Sim, né, pós esse... Mas a diferença em relação a essa minha experiência anterior é a dimensão do problema. Nunca tinha enfrentado um problema de tal magnitude, porque aqui a questão foi muito séria, muito dolorosa, e com consequências terríveis. Essa semana eu tive uma reunião da equipe de enfrentamento que continua responsável por assistir os atingidos. O problema não acabou, só que ele se torna menos visível. Sim. Mas muita gente ainda está sofrendo as consequências, aqui de Juiz de Fora está sofrendo, e nós recebemos a solidariedade do Brasil inteirinho. O povo de Juiz de Fora foi e tem sido extremamente solidário, mas é aquela solidariedade presente, de corpo a corpo, de estar ao lado, de oferecer comida, de oferecer um lugar na casa, de arrumar, fazer vaquinha para comprar alguma coisa necessária. Então, a população, e honra seja feita, as nossas comunidades, elas têm capilaridade, elas estão aonde essas pessoas e essas famílias sofridas estão, e ali foram atendidas da melhor forma que nós conseguimos. Sim. Mas quem está longe fica, mas o que eu posso fazer? Então, fizeram campanhas e a gente ainda tem recebido doações. A Diocese do Acre está se solidarizando conosco, com todos os problemas e as dificuldades e a fragilidade social que eles têm, eles encontraram condições de serem solidários conosco. Isso é muito bonito, mas traz uma responsabilidade enorme para a gente. Sim. Nós somos administradores da solidariedade do povo do Brasil. E não está limitada a pessoas católicas. Honra seja feita, nós recebemos muitas doações de cristãos de outras confissões de fé, que entenderam que o momento era de não levar em conta quem, se é católico, se é ateu, mas está precisando, então nós vamos ajudar. A solidariedade falou mais alto. Sem dúvida alguma. Perfeito. Já está chegando o nosso almoço aqui, mas eu gostaria de tocar em alguns assuntos. A gente tem aqui, além do cardápio delicioso do Puleiro do Galo, um cardápio indigesto também. O senhor teve recentemente na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, ela acontece anualmente em Aparecida.
o Brasil, a igreja, o mundo todo vem passando, a sociedade de modo geral, passando por transformações. Essas transformações chegam até essas assembleias, são discutidas, são levadas ao Papa. Como que se dão as mudanças nas normas, nos ritos da igreja? Como é que funciona? A gente vê muito questionamento a respeito de celibato. Hoje a gente tem celibato dos padres, hoje a gente tem também famílias, novas composições, configurações de famílias diferentes. Como que a igreja vem encarando e como que as mudanças são processadas ao longo dos anos? Uhum. A igreja é uma instituição que não é especialista em inovação, pela natureza dela, né? Porque ela tem a responsabilidade de preservar os valores cristãos, os valores da fé cristã. Embora a gente não nos consideramos especialistas em inovação, existe a expressão de que a igreja é uma instituição em perene estado de reforma, de se rever, de se reciclar, de ressignificar os fundamentos da sua fé para que ele diga algo para esse momento atual, para esta realidade nova, específica. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vivo. E ele é capaz de se encarnar em qualquer cultura, em qualquer idioma, em qualquer nacionalidade, em qualquer realidade humana. Aonde está a pessoa humana, aí está também e pode estar a luz do Evangelho. E é nossa missão fazer isso. Nós, bispos, não estamos fora do mundo e da sociedade. Somos afetados pelas mudanças e, graças a Deus, o nosso episcopado tem irmãos bispos extremamente competentes. Sábios, que vão trazendo essas demandas. Gente tanto do mundo acadêmico quanto da ação prática. E somos assessorados por especialistas, padres, religiosas, leigas, e permanentemente estamos refletindo sobre a sociedade. Às vezes acontece, por exemplo, diminuição da maioridade legal de 18 para 16. O CNBB se posicionou imediatamente. Nós questionamos isso como solução para o problema da violência. Não é uma manifestação de todos os bispos, mas da presidência, que nos representa como conferência. Nós temos uma assembleia anual e, posteriormente, está chegando o nosso almoço. Olha que beleza. Delicioso almoço aqui. O Valdeci é nosso tradicional companheiro nas gravações do Não Almoço Sozinho. Muito obrigado, Valdeci. É um prazer receber vocês aqui, ó. Beleza. Obrigado. A joia. Eu vou aproveitar, Dom Marco, para convidar as pessoas que nos acompanham aqui, o programa passando agora 1h30, hora do almoço aqui. Então você tem uma boa opção aqui no Puleiro do Galo, de terça a sexta, nosso almoço executivo. Você escolhe a sua proteína, os acompanhamentos, ou pode, assim como o Dom Marco Aurélio, escolher um dos clássicos do Puleiro. Você vai experimentar o nosso camarão do galo, delicioso. E aos domingos, final de semana, sábado, domingo, assim, espaço infantil, uma área ótima para confraternizações também. Então venha trazer sua família aí, curtir bons momentos aqui no Puleiro do Galo. Bom apetite aí, vamos Muito saborear. Obrigado. Vou aproveitar e chamar um breve intervalo para a gente começar a experimentar. Já já a gente volta. Encontros têm o poder de marcar histórias. Do almoço de domingo em família, as reuniões que celebram conquistas, das conversas entre amigos, as noites que merecem ser comemoradas. Há mais de 18 anos, o Puleiro do Galo é palco de momentos especiais. Um lugar onde o cuidado no atendimento se encontra com uma gastronomia marcante, pratos preparados com atenção aos detalhes, uma carta de vinhos selecionadas e drinks que convidam a prolongar a experiência. Aqui no Puleiro do Galo, a casa é sua.
estamos de volta aí saboreando as delícias do Puleiro do Galo. Ô Marco Aurélio, nós temos uma data muito simbólica, tanto para o senhor quanto para mim. O senhor tomou posse aqui na nossa arquidiocese no dia 7 de março de 2026, exatamente no dia que estreou na TV Alterosa o Não Almoce Sozinho. Eu sirvo já 15 anos na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, ministro da Palavra. E nesse dia, enquanto lá nos bastidores eu acompanhava ali o início do programa que estava indo ao ar, eu estava lá na Catedral ajudando a recepcionar as autoridades que estavam chegando para... Foi um dia muito especial aí, né? O dia da sua posse lá na Catedral. Então, a gente muito feliz com a sua vinda aqui. Agora, uma coisa que tem me marcado muito é que essa turma de jovens, aí, hoje eles estão muito conectados na internet, nas redes sociais, e alguns líderes, algumas personalidades da Igreja Católica têm despontado. Como que a Igreja vê alguns padres que têm tomado as redes sociais? Aí isso tem sido positivo para trazer novos. Como é que é a visão da Igreja com a utilização da internet também? E eu vou emendar com uma outra pergunta, isso é uma sensação, eu tenho sentido, isso para mim é muito presente, mas de um modo geral eu tenho sentido as pessoas com mais necessidade de falar de Cristo, de viver em Cristo. Eu não sei se o mundo está vivendo aí um momento, está de fato vivendo um momento aí difícil, e eu tenho sentido que as pessoas têm se apegado mais em Cristo, o que é muito positivo. É uma percepção minha, o senhor também percebe dessa maneira? Mauro, percebo sim. Eu penso que esse movimento existe, ele se torna cada vez mais incidente nas nossas comunidades, né? Aqui, tendo chegado há tão pouco tempo, tem aparecido pessoas que vêm e falam assim, olha, eu não sou católico de frequência, mas eu quero me colocar à disposição em áreas interessantes, né? Eu tenho recebido oferta. Eu quero retornar, meu caminho é retornar a partir da minha ação profissional. Eu quero colocar a minha ação profissional a serviço da igreja, né? Então, isso é muito bonito, né? Sim, bonito, importante. Então, agora, a Arquidiocese de Juiz de Fora leva a sério a comunicação, né? E o Vicariato para a Comunicação, que é coordenado pelo padre Antônio Camilo, está fazendo um trabalho interno, por enquanto, né, de reestudo dos meios de comunicação que nós temos acesso para formarmos uma rede católica arquidiocesana de comunicação, né? Eu acho que é importante nós, cristãos, não quero me limitar à Igreja Católica, não. Acho que é importante nós, cristãos, reconhecermos uma coisa que já é um dado, mas que a gente não pode viver fora dessa realidade. O ambiente chamado virtual é um lugar real. Nós vivemos no mundo virtual. Porque parece que virtual é sinônimo de fora da realidade. Sim. Não é não. Se foi um dia, não é mais. Se existe um espaço em que nós tomamos o nosso tempo, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus tem que estar lá. E isso é responsabilidade nossa, católico, evangélico, quem crê em Jesus, de verdade, quer promover o nome dele. Então, não vejo problema que evangélicos ganhem espaço, que bom, apenas
O mundo virtual, como tudo que é humano, tem coisas boas e ruins. Sem dúvida. É ter o discernimento realmente. Discernimento, inclusive com os influencers, as programações, as redes católicas. Não é porque é católico que é coisa boa. Sim. A gente tem que ter espírito crítico e fazer discernimento se aquilo realmente é uma expressão da nossa fé. Tem muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu vou dar um breve intervalo, a gente vai terminar de saborear aqui nosso almoço e já já a gente volta para um cafezinho e na volta eu gostaria de saber quem Dom Marco Aurélio traria para a sua mesa. Ok. Já já a gente volta. Ele não almoça sozinho, na hora gostosa do cafezinho, a gente costuma terminar o cafezinho fazendo um brinde aqui. Ok. Como dois bons mineiros, o cafezinho tem seu espaço especial aí, né? O Marco Aurélio, eu costumo dizer que eu trago para minha mesa pessoas que realmente me inspiram, que eu admiro, que têm uma trajetória muito bonita, né? E o senhor tem uma missão muito bonita e estamos muito felizes de tê-lo aqui agora na nossa arquidiocese. Antes de saber quem entraria para a sua mesa, me veio uma curiosidade. O senhor tem uma agenda muito frenética, uma agenda bastante grande, especialmente agora, o senhor chegando na nossa arquidiocese, muitas visitas, para tomar conhecimento de fato, né, de todos. É desgastante, é cansativo. Como é que o senhor se distrai? Como é que é o momento que o senhor costuma relaxar? O senhor gosta de futebol? Tem algum time do coração? Eu sou lá do sul de Minas e a influência muito grande do futebol de São Paulo. Paulista, né? Sim. E sou neto de italiano. Então, muito pela influência do meu pai, eu sou Palestra Itália, Palmeiras. Palmeiras. Aqui em Minas, o Cruzeiro é Palestra Itália também, então tenho simpatia, mas torcida é Palmeiras mesmo. Palmeiras. Embora não seja muito devoto de futebol, não. Assisto, mas não é uma... Eu nunca consegui jogar futebol, né? Nunca consegui. Eu me lembro que na época da Copa do Mundo, nós estamos aí, período de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 82, eu escrevi uma cartinha na época para Show do Esporte, na Bandeirantes, e fui sorteado. Era criança pequena lá em Barbacena, sortearam a minha cartinha lá e eu ganhei uma bola autografada pelo Zico. O Zico já estava na Espanha, em 82, acabou que não tinha mais bola dele, era mais disputada, eu recebi uma bola do Toninho Cerezo. Mas já tive a oportunidade de estar com o Zico, já convidei ele para estar na mesa do almoço sozinho, vou reforçar o convite aí, que aí eu quero uma bola autografada aí do Zico, já tem uma camisa autografada. Mas, Dom Marco Aurélio, quem o senhor traria para a sua mesa? Quem dividiria aí um bom almoço com o senhor aí? Não sei se vou sair do lugar comum, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a memória de alguém que eu tenho muito presente no meu coração, que é o Santo Padre, o Papa Francisco. Eu me considero agraciado por Deus por ter vivido nos anos de Francisco. A Igreja teve a graça de ter um dos seus grandes papas nesse período. E por causa da influência dele, com o aprendizado do que o magistério dele representou, eu gostaria de trazer aqui alguém que perdeu sua casa nessa tragédia pela qual passamos em Juiz de Fora, ou então alguém que não tinha casa para perder, um irmão de rua. Por que isso? Por que a escolha de alguém assim? Porque quando a gente escolhe o último, tem espaço para todos os outros. Se a gente faz acepção, se a gente escolhe, a gente deixa um punhado de gente fora. E a minha vocação é ser pai. E eu não quero deixar quem mais precisa de fora da mesa da vida. Perfeito. Eu costumo dizer
E Deus atende sempre meus pedidos, eu peço sempre sabedoria. E o Senhor fechou brilhantemente, assim, quem escolhe o último, escolhe todos os outros. Obrigado aí por mais esse momento aí de sabedoria, de aprendizado. Queria pedir que o Senhor deixasse uma mensagem, uma bênção aí para quem nos acompanha aí nas nossas redes sociais também, aqui na TV Alterosa. Então, eu sou representante da Igreja Católica. Tenho a missão de ser o laço de união, de comunhão do Santo Padre com cada comunidade de fé. E faço isso com amor, com alegria, com empenho. Tenho a missão de ser líder dos irmãos padres, diáconos e fiéis leigos e leigas que se dedicam à missão evangelizadora da Igreja. Então, eu gostaria de dizer que, em nome de todos estes, que você que está nos assistindo e que, por acaso, por alguma situação, se afastou da Igreja ou até agora não se sentiu chamado a fazer parte de uma comunidade de fé porque ainda não se encontrou com Jesus, aqui tem lugar para todo mundo. Você é bem-vindo, bem-vinda, e nós vamos ficar muito contentes de contar também com a sua presença. Vamos encerrando aí nosso almoço sozinho. Feliz demais com a sua presença também. Amém. E com a sua presença, você que nos acompanha aí todo sábado aqui na TV Alterosa. Encerro aí com o coração cheio de gratidão e deixando um beijo para você aí. Beijo no coração. Não almoce sozinho. Oferecimento Poleiro do Galo.